partir deste bloco, pessoal, a gente entra talvez um dos temas mais importantes das provas atuais de processo, que é o tema das tutelas provisórias. Muita coisa interessante, necessária, aqui passando pelos artigos 294 a 311 do CPC. Sei que essa é uma matéria, de certa forma, em certa medida, difícil para muitos, então eu pretendo aqui tentar ajudá-los com uma análise bem dividida, bem didática acerca desse tema. A tutela provisória, né, que é uma técnica decisória. É uma técnica decisória que permite ali uma melhor distribuição do ônus do tempo do processo, né? Ali sim, em linhas gerais, para a gente começar o raciocínio. Se uma das partes ela tem probabilidade do seu direito e ela tem ali um perigo de demora, né, em virtude do tempo, isso para os casos de tutelas de urgência, ou se ela tem uma probabilidade qualificada do seu direito, isso para os casos de tutela da evidência, o legislador entende que o ônus do tempo ele deve passar a ser da parte contrária, né? E não mais da parte que sofre esse risco. Isso mediante a concessão da chamada tutela provisória. Quando a gente pensa na tutela provisória, eu acho super importante a gente esquematizar aqui o assunto, criando uma espécie realmente de sumário, né, para a gente seguir rigorosamente, tratando primeiro das tutelas provisórias e suas disposições gerais, depois focando aqui mais nas tutelas de urgência, então a gente afunila para falar dessas medidas de urgência, em que nós temos disposições gerais sobre as tutelas de urgência, depois a tutela antecipada e a cautelar. E aí, enfim, por fim, uma análise da tutela da evidência do nosso artigo 311. Então tenho certeza que ao final aqui de todo esse trajeto, você vai ter mais segurança para tratar desse assunto tão importante aí no seu dia a dia, nos seus estudos, nas suas provas. Então vamos lá? Começando letra A, disposições gerais sobre as tutelas provisórias. Percebam que aqui a gente está falando de forma geral, né? Tutelas de urgência, antecipada, cautelar, evidência. Então, disposições gerais sobre esse gênero, as tutelas provisórias. Começando aqui pelo primeiro ponto, que diz respeito às espécies de tutelas provisórias. A gente tem aqui, né, vale sempre a pena lembrar, a tutela de urgência, que por sua vez se divide em antecipada e cautelar, sendo que cada uma delas pode ser requerida de forma antecedente ou incidente, e ainda a chamada tutela de evidência. Então, é sempre bom ter esse mapa aqui em mente para a gente ir aos poucos compreendendo cada um desses seus segmentos, cada uma dessas ramificações. Outro ponto sobre disposições gerais acerca desse nosso tão importante tema vem aqui no artigo 295 e vai lembrar que a tutela provisória requerida em caráter incidental não depende do pagamento de custas. Então, você já pode lembrar, tutela provisória antecedente depende do recolhimento de custas. Agora, se eu tenho um processo já em curso, e aí eventualmente é requerida uma tutela de forma incidente, não há ali a exigência de custas. Mais importante ainda do que os artigos anteriores é o 296. O artigo 296 que eu gosto de estudá-lo dividindo em duas partes. Veja, a primeira é essa aqui, ó. A tutela provisória, embora ela seja provisória, como o próprio nome diz, né, ela conserva sua eficácia na pendência do processo. Até mesmo durante um período de suspensão do feito. Então, olha só. Essa decisão que o juiz profere, claro, o próprio nome diz, é provisória. Mas isso não quer dizer que ela não mantenha a sua eficácia, não conserve os seus efeitos no curso do processo, inclusive em eventuais momentos de crise do processo, que é quando o processo entra naquele período de suspensão. A menos, claro, que haja uma decisão judicial em contrário, mas a regra é que ela conservará os seus efeitos no curso do processo, até mesmo se eventualmente, por exemplo, pela morte da parte, o processo entrar em suspensão. Primeira parte. A segunda eu extraio daqui, ó. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser
revogada ou modificada. Aqui a gente está falando da precariedade das tutelas provisórias, né? Que, como o próprio nome sugere, são medidas provisórias e que, por isso mesmo, ao longo do processo, embora elas conservem sua eficácia, elas conservam a sua eficácia até que, eventualmente, sejam revogadas ou modificadas. A revogação, então, naturalmente, cessa a eficácia da tutela provisória. Nós também temos aqui a possibilidade de modificação da tutela provisória ao longo do processo. Pode ser uma modificação qualitativa, por exemplo, a conversão de uma medida A em uma medida B, ou uma modificação quantitativa, né? Em que o juiz ele reduz ou o juiz amplia aquilo que constitui o objeto da tutela provisória. Então, bastante cuidado. Regra: temos que a tutela, embora provisória, conserva sua eficácia no curso do processo, inclusive em períodos de suspensão. Ponto. Segunda parte, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, em razão desse caráter de precariedade que lhe acompanha. Já o artigo 297 traz um ponto importante ao dizer sobre efetivação das tutelas provisórias. Lembrando que o juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para que uma tutela provisória seja efetivada. Aqui se costuma falar na atipicidade das medidas executivas no âmbito das tutelas provisórias. Como que se efetiva, como que se executa, como que se faz cumprir uma tutela provisória? Veja que o código aqui traz uma regra geral de atipicidade. Não existe uma fórmula pré-ordenada e fechada sobre a qual o juízo deva se debruçar. Ele adotará as medidas que considerar adequadas para que faça valer, para que ele efetive, para que ele faça cumprir as decisões provisórias que proferir. Agora, é claro, se nós temos, por um lado, essa atipicidade de medidas, já que o juiz é que vai entender o que lhe parece mais adequado ou menos adequado para o caso, é importante destacar que, por se tratar de uma tutela provisória, o parágrafo único diz que essa efetivação da tutela provisória a que estamos nos referindo, ela observará as regras do cumprimento provisório da sentença. Me parece natural. Se se trata de uma tutela provisória, você não vai seguir regras de cumprimento definitivo de sentença. Você vai seguir as regras lá dos artigos 520 a 522, que tratam de cumprimento provisório de sentença e que impõem uma série de limitações, de restrições, justamente por se tratar de uma decisão que ainda está sujeita à modificação, sujeita à revogação. O artigo 298 talvez seja o mais simples dessa primeira parte, falando talvez, eu diria, o óbvio, que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz deverá motivar o seu convencimento de modo claro e preciso. É nada mais, nada menos do que o dever legal de fundamentação, diretriz constitucional, lá do artigo 93, da fundamentação das decisões. E, obviamente, não poderia ser diferente com as tutelas provisórias. Agora, o artigo 299, que é o que fala sobre a competência para as tutelas provisórias, é o que me parece mais importante de toda essa letra A, né, das disposições gerais sobre as tutelas provisórias. Veja, quando a gente tem aqui no caput do 299, inicialmente uma regra bem simples, que vai dizer o seguinte, que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Aqui, se eu estiver pensando numa tutela provisória incidente. Então, o processo já está em curso e eu quero uma tutela provisória. E qual é o juízo a quem dirigir esse pedido? O juízo da causa. Agora, quando antecedente, aí a competência é do juízo que será competente para conhecer do pedido principal. Então, a gente tem que fazer um trabalho aqui de futuro, né? Se eu estou fazendo um pedido de uma tutela antecipada antecedente aqui nesse momento, eu tenho que me perguntar qual será o juízo competente para lá na frente analisar, conhecer
do pedido principal. Por exemplo, lembra o professor Gajardoni? A tutela provisória antecedente para antecipar os efeitos do deferimento do processamento de uma recuperação judicial será requerida ao juízo da recuperação judicial. Por quê? Porque o juízo da recuperação judicial é o juízo competente para conhecer do pedido principal. Da mesma forma, um pedido de cautelar antecedente de arresto de bens do executado, que está a dilapidá-los, será requerido ao juízo competente para a execução. Por quê? Porque o juízo competente para a execução é o juízo para o pedido principal. Agora, talvez tão importante quanto o caput desse 299 é o que se dispõe aqui no artigo 299 em seu parágrafo único, quando o Código estabelece a competência para as tutelas provisórias requeridas em grau de recurso, requeridas em sede de ações de competência originária dos tribunais, quando ele estabelece o seguinte, que, ressalvada disposição especial, em ações de competência originária de tribunal e nos recursos interpostos, a tutela provisória será requerida ao órgão competente para apreciar o mérito. Então vamos pensar aqui, ó. Tribunal de Justiça, juiz de direito. Veja, então vamos começar por parte. Em ação de competência originária, por exemplo, uma ação rescisória. Bom, me parece bem natural, né? Que a tutela provisória seja requerida ao órgão que vai julgar o mérito da rescisória, ou seja, ao tribunal. Veja, agora vamos para outra parte. E nos recursos? Imagine que foi interposta uma apelação aqui na primeira instância, e a gente sabe que depois de intimado o apelado para contrarrazões, essa apelação ela é dirigida ao tribunal. O Código está dizendo que nos recursos a tutela será requerida ao órgão competente para julgar o mérito. Quem vai julgar o mérito desse recurso? Você sabe, é o tribunal. Então, a quem eu vou requerer uma tutela provisória? Vocês vão perceber que, com base lá no artigo 1012, o pedido de uma eventual tutela provisória, suponhamos, de efeito suspensivo a essa apelação, caso ela não tenha esse efeito, é dirigido ao tribunal. Ah, Gustavo, mas o recurso foi interposto na primeira instância, ele ainda está perante o juízo de direito, mas a competência para analisar a tutela provisória é do órgão que julgará o mérito daquele recurso. E quem julga o mérito é o órgão superior. Claro, tudo ressalvado alguma disposição especial em sentido contrário. A gente até tem essas disposições em sentido contrário. Por exemplo, no âmbito do recurso especial e extraordinário, muito embora a competência para julgar o mérito seja do Supremo e do STJ, nem sempre, ainda que já interpostos esses recursos, a competência para julgar um eventual pedido de tutela provisória será desses tribunais, porque eles entendem que só depois do momento em que há um juízo positivo de admissibilidade é que está aberta a porta para requerimentos a esses tribunais. Então, há disposições em contrário, mas como regra, nos recursos, a tutela provisória é requerida ao órgão que vai julgar o mérito daquele recurso. Tudo bem? Então, cuidado com essa introdução aqui extensa a propósito, né, sobre as tutelas provisórias que o Código vai nos trazendo. E além dos artigos 294 a 299, eu queria complementar o estudo dessa letra A, trazendo aqui algumas reflexões sobre a legitimidade para requerer a tutela provisória. Bom, me parece bem natural, eu diria até intuitivo, né, que há legitimidade aqui do autor para o requerimento da tutela provisória, nada mais natural, a meu ver. Mas também, vamos continuar, percebam, eu até ponho em tom de pergunta, a legitimidade do réu para requerer a tutela provisória? Sim, sem dúvida. Veja, a gente pode imaginar, por exemplo, no que toca à legitimidade do réu, naquela situação em que ele se coloca como postulante, quando ele faz uma reconvenção, quando ele faz um pedido contraposto, como destaca, por exemplo, aqui o professor Eupídio Donizete. Se o réu formula pretensão em seu favor, em reconvenção ou em pedido contraposto, em tese,
é totalmente possível o pedido no sentido de que o juiz antecipe os efeitos da tutela final. Então, legitimidade, autor, legitimidade para o réu, legitimidade para terceiro interveniente, a gente coloca aqui em tom de pergunta. Sim, também, né? Sim, também para terceiros intervenientes. Até porque a partir da intervenção do terceiro, ele se torna parte, né? Por exemplo, a partir do momento que o sujeito ele intervém como um denunciado à lide, ele se torna parte e tem total legitimidade para requerer uma tutela provisória. Há quem defenda até mesmo a legitimidade do assistente simples de requerer tutela provisória, desde que não haja uma manifestação contrária do assistido naquele sentido. Então, os terceiros intervenientes também com legitimidade. E o Ministério Público? Bom, o Ministério Público como parte, indiscutivelmente, porque aí ele vai entrar aqui, né, num contexto de autor, num contexto de réu, por exemplo. Agora, e o MP como fiscal da ordem jurídica? Aí será que ele detém a legitimidade? Bom, há quem defenda indistintamente que sim, qualquer que seja o motivo que o levou a intervir. Causas que envolvem interesse de incapaz, interesse público ou social, litígio coletivo pela posse de terra, etc. Há quem faça uma análise um pouco mais restritiva, por exemplo, quando aqui o professor Didier diz que se o MP ele é assistente diferenciado de incapaz, assistente diferenciado do incapaz é quando ele atua aqui, ó, com base no 172, inciso 2, que fala que o MP será intimado nas ações que envolvam interesse de incapaz. O professor Didier entende que, nesse caso, ele é um assistente diferenciado de incapaz. Aí, nesse caso, ele pode requerer. Agora, quando ele atua propriamente como fiscal da ordem jurídica e não como assistente diferenciado de uma das partes, aí ele entende que o MP ele pode não pedir, não requerer, mas apenas apoiar, repelir, sugerir o pleito provisório, não podendo, entretanto, formular requerimento autônomo nesse caso. Tá ok? Com o que a gente fecha a letra A, essas disposições gerais sobre tutelas provisórias. Vamos encerrar aqui com chave de ouro, passando por uma questão específica aqui sobre o tema, recente questão na prova da Quadrix. De acordo com as disposições do CPC sobre a tutela provisória, me ajudem a encontrar a alternativa correta. Letra A. A tutela provisória ela será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, somente poderá ser requerida ao juiz do plantão? Não. Quando antecedente, será requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Letra B. A tutela provisória é requerida em caráter incidental, somente será processada após o recolhimento das custas. Pelo contrário, vimos que na tutela incidente não há recolhimento de custas. Letra C. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo. Certíssimo. E, preclusa a decisão, não pode ser revogada ou modificada, mesmo que atingida pela preclusão, né? Ela pode ser revogada ou modificada. Então, é a precariedade que é inerente às tutelas provisórias. D. Salvo decisão em contrário, a tutela provisória a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Só pode ser a letra E, que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Tá bom? Com o que a gente fecha aqui esse ponto A, seguindo aqui rigorosamente aquele nosso sumário, para a gente agora afunilar um pouco e ir para as tutelas provisórias, mas as de urgência. Começando com a análise de algumas disposições gerais sobre elas, ou seja, isso aqui vai se aplicar como regra tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. Vamos lá? Bom, eu quero começar aqui a título de disposições gerais, né, fazendo uma distinção entre a tutela de urgência
antecipada e a tutela de urgência cautelar, né? Lembrando, embora muitos já estejam aí com isso na ponta da língua, que quando a gente pensa em tutela de urgência antecipada, a gente está tratando daquelas medidas de natureza satisfativa, né? Que buscam realizar o direito, buscam antecipar os efeitos de uma futura sentença de mérito, não é isso? Daí falar-se que ela tem caráter satisfativo de realização do direito. Nas palavras do STJ, por meio dela, permite-se a fruição imediata de efeitos que seriam produzidos apenas com a prolação do pronunciamento judicial pleiteado. Diferentemente da tutela de natureza cautelar, não é isso? Porque ela não tem caráter satisfativo, ela não realiza o direito de uma forma antecipada, ela apenas assegura que o direito que a parte pretende possa ser alcançado, né? Então, por exemplo, ali no sequestro de bens de um casal, de forma preparatória a uma ação de divórcio, percebam que ela é, enfim, uma medida de segurança de uma tutela final ambicionada pelo autor. Costuma-se dizer que a cautelar tem por objetivo assegurar o resultado útil, assegurar a frutuosidade do processo. Até por isso muitos falam que a tutela cautelar, então, ela é marcada pela chamada referibilidade. Por quê? Porque ela sempre se refere a um direito que a parte busca assegurar. Assim como também ela é marcada pela instrumentalidade, né? Porque ela é um instrumento de efetividade do próprio processo. Nesse contexto, vejam, as cautelares não têm um fim em si mesmas, já que toda a sua eficácia opera em relação a outras providências. Assim, enquanto o processo principal busca tutelar o direito, o cautelar se preocupa em tutelar o processo, para garantir que o seu resultado seja eficaz, útil e operante. Então, aqui começando por algumas distinções entre as tutelas de urgência. Bom, o artigo 300 vai nos falar sobre os requisitos para as tutelas de urgência, trazendo aqui os conhecidíssimos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. São requisitos comuns às tutelas antecipatórias e cautelares. Agora, não é comum a ambas esse requisito do parágrafo 3º, que estabelece que a tutela antecipada, então foquem que é só para a tutela antecipada que o parágrafo 3º vai dizer, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, qual é a regra? Que se o pedido formulado for um pedido de tutela antecipada e os efeitos daquilo que a parte pede forem irreversíveis, não tiver como o juiz, ao final, caso revogue a decisão, restabelecer a situação anterior, ela não pode ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de um prédio histórico ou de interesse arquitetônico, já que, derrubado o prédio, a eventual reconstrução não substituiria o edifício original. Percebam que aqui os efeitos são irreversíveis, e se os efeitos são irreversíveis, há o que alguns chamam de perículo in mora inverso, que é um óbice, que é um obstáculo à concessão da tutela antecipada. Veja, sobre o tema, nos termos do CPC, o chamado perículo in mora inverso, por isso que eu gosto de usar essa expressão, é um óbice à antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Correto. Agora, cuidado. Sempre lembrar que essa regra é relativa, né? Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência reconhecem situações em que há uma irreversibilidade caso o juiz conceda a tutela antecipada naquele caso concreto, mas também há uma irreversibilidade caso o juiz não conceda. Há ali uma lesão irreversível que pode ser causada à parte caso o juiz indefira o pedido, acontecendo o que alguns chamam de irreversibilidade recíproca. É irreversível se concede, mas é irreversível se não concede. E nesses casos, fazendo um juízo ali de ponderação de valores,
entende a doutrina, a jurisprudência, que o juízo pode, a depender do caso concreto, conceder a medida, mesmo que de efeitos irreversíveis. Por exemplo, já entendeu o STJ que é possível a antecipação de tutela mesmo que haja perigo de irreversibilidade do provimento. Olha o exemplo que ele nos traz. Quando o mal irreversível for maior, como ocorre num caso de não pagamento de pensão mensal, para custear tratamento médico de uma vítima de infecção hospitalar, já que a falta de imediato atendimento vai causar danos irreparáveis à parte de maior monta do que o dano patrimonial que você vai causar, por exemplo, a alguém que tem que fazer um plano de saúde que tem que fazer o tratamento, ou alguma coisa nesse sentido. Ou aquele que tem que pagar, no caso, a pensão mensal. No caso, o hospital. Tranquilo? Então, bastante cuidado. Essa é uma regra relativa. Você encontra não um nem dois, mas aqui 3 enunciados doutrinários da Infam, do FPPC, do Conselho da Justiça Federal, todos nesse mesmo sentido, de que não é, vou pegar o menorzinho para resumir, não é absoluta essa regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Muito bem. Uma outra disposição geral importante sobre as tutelas de urgência é a que traz aqui o parágrafo 1º, ao destacar que o juiz pode, não é deve, tá? É pode, exigir uma caução, real ou fidejussória da parte, a fim de ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Para por aqui. Muitas vezes o juiz, até com uma certa dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos, ele então exige vamos imaginar o autor que está requerendo, tá? Ele exige uma caução do autor, que pode ser real ou fidejussória, dizendo o seguinte, olha, para conceder a tutela, eu exijo que você preste uma caução, um valor, por exemplo, que pode ser depositado pelo autor, a fim de que, caso a tutela seja revogada futuramente, esse valor sirva para ressarcir os prejuízos que a parte contrária eventualmente sofre com a execução daquela medida. Então, caso a parte sofra efeitos negativos, prejuízos da efetivação da medida, aquela caução que foi prestada pela parte por ordem do juiz, uma caução real ou fidejussória, servirá ali como base de pagamento de uma futura indenização. Agora, claro, em vista do acesso à justiça, o juiz pode naturalmente dispensar essa caução se entender que a parte é economicamente hipossuficiente, o que me parece natural e adequado em face de um acesso à ordem jurídica justa que exige muitas vezes uma antecipação de tutela ou uma providência cautelar, independentemente de uma exigência como essa que inviabilizaria a concessão da medida em face de alguém que fosse economicamente hipossuficiente. E para fechar esse artigo 300, a gente ainda tem um parágrafo 2º, que vai lembrar que a tutela de urgência, já que estamos falando de disposições gerais sobre elas, poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Conceder liminarmente é conceder, como se costuma dizer, inaudita altera pars, sem a oitiva da parte contrária. Então, nada obsta, pelo contrário, muitas vezes tudo recomenda que a medida seja inaudita altera pars. Entretanto, pode acontecer que o juízo entenda, suponhamos, não estar preenchido ali o pressuposto da probabilidade do direito, e aí então ele designe uma audiência. Olha o nome dela, audiência de justificação prévia, em que o juiz, antes de analisar, veja, prévia, oportuniza que o autor justifique o cabimento da medida. Então nada impede que ele conceda uma medida em caráter liminar, liminarmente, ou seja, antes da oitiva da parte contrária, ou após uma prévia oportunidade à parte de comprovar o preenchimento dos requisitos, o que ocorre na maioria das vezes em sede de audiência de justificação prévia. Mas não apenas nesses momentos, tá? Liminarmente ou após uma audiência de justificação prévia. É possível a concessão de uma tutela de urgência depois do contraditório, depois da contestação, depois da fase de provas. Até mesmo, já entendeu o STJ, veja, em sede de sustentação oral. É possível, segundo ele já entendeu,
um requerimento, aqui no caso específico, de uma tutela antecipada. Mas segundo o CPC, liminarmente ou após essa chamada justificação prévia. Tá claro? Seguindo com as disposições gerais sobre as tutelas de urgência. Depois de falarmos sobre o artigo 300 e seus parágrafos, o artigo 301 vai nos trazer aqui uma informação também importante, porque ele vai lembrar que a tutela de urgência, aqui especificamente de natureza cautelar, então o foco aqui agora é uma análise da tutela cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e o que mais me interessa, e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O que o código aqui faz é o seguinte: primeiramente, ele traz um rol meramente exemplificativo de medidas cautelares que o juiz ele pode conceder, como, por exemplo, o arresto, que protege ali a parte de um perigo de dano relativamente a uma pretensão ressarcitória, arresto de bens do devedor, o sequestro, que protege do perigo de dano um direito à coisa, para que você evite o perecimento dela, e assim sucessivamente. E na parte final, quando ele fala qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, ele traz aqui um poder geral de cautela, deixando muito claro que, veja comigo, toda e qualquer tutela idônea para conservação, para asseguração do direito, pode ser requerido a título de cautelar. Daí que essa alusão lá de cima, arresto, sequestro, etc., são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. Então, talvez o ponto mais importante desse 301 seja esse trecho final, quando fala que o juiz ele pode conceder qualquer medida que seja idônea para a conservação de um direito, trazendo aqui esse poder geral de cautela. Fechado? Outro ponto, talvez o ponto mais importante aqui desse nosso início de bloco, será o estudo do artigo 302. Porque o artigo 302, ele vai trazer aquelas situações que geram responsabilidade civil em desfavor daquele que pleiteia, obtém e efetiva uma tutela de urgência. Porque por se tratar de uma tutela provisória, o Código quer deixar claro que ao efetivar essa medida, ao executar uma medida dessa natureza, você pode causar prejuízos à parte contrária se, por exemplo, ao final, aquela tutela que você obteve for revogada. Então, o artigo 302, ele destaca que, independentemente de reparação por dano processual, como uma litigância de má-fé, por exemplo, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causará à parte adversa se, e aí vem as 4 hipóteses, que tratam disso que alguns vão chamar aqui de uma teoria do risco-proveito. Você sim obtém um proveito com a tutela provisória, mas ciente de que existe um risco subjacente, existe um risco por detrás da concessão e da efetivação daquela medida. Por exemplo, se a sentença lhe for desfavorável. Ora, imagine, você obtém uma tutela antecipada, efetiva, recebe um valor e lá na frente a sentença é de improcedência com a revogação daquela tutela. Você terá que reparar os prejuízos causados à parte adversa. Veja, um ótimo exemplo disso a gente pode encontrar aqui nesse julgado do informativo 737, em que o STJ diz: a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. O que pode ser feito de que forma? Por meio de um desconto em folha. Um desconto de valor que não ultrapasse 30% da importância do eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Então a parte recebe um benefício previdenciário por força de tutela antecipada que futuramente é revogada. Então como que a gente vai reparar os prejuízos da parte ré? Fazendo com que a parte autora devolva os valores recebidos, desde que por meio desse desconto de até 30% da importância daquilo que ele ainda estiver recebendo.
Agora cuidado, muito cuidado. Uma coisa é a parte que recebe um valor beneficiário a título de tutela antecipada e que então é revogado na sentença. Você tem uma sentença desfavorável, é exatamente a hipótese do inciso 1. Agora cuidado. Uma outra situação vai acontecer, pessoal, quando nós estivermos diante dessa situação que eu te apresento, que é bastante diferente, que é a seguinte. Veja, o STJ entendendo no sentido de não ser necessária a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário, olha a diferença. Quando esses valores eles forem assegurados à parte em sentença que depois tenha sido confirmada em segunda instância e somente reformada em sede de recurso especial. Aí é bem diferente. Porque aí o STJ tem entendido que em face dessa dupla conformidade, repito, entre a sentença e o acórdão de segundo grau, faz com que se crie uma legítima expectativa de que o sujeito é titular do direito, o que configura, então, sua boa-fé objetiva. Então não confundam essas duas situações. Tutela antecipada revogada pela sentença. Tem que devolver. Agora, obtido benefício em sentença e confirmado em um acórdão, mesmo que a decisão seja reformada em sede de recurso especial, não será necessária, nesse caso, a devolução. Tá bom? Então cuidado com essa primeira hipótese de responsabilidade civil, quando obtida e efetivada a tutela provisória de urgência, ela for revogada por uma sentença desfavorável. A segunda hipótese é quando, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, a parte não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Veja, aqui é aquela situação em que a parte obtém uma medida em caráter liminar, ou seja, antes da citação do réu, e aí ela não oferece ao judiciário as condições, ela não toma as diligências, ela não adota as providências necessárias para que o réu possa ser citado. Claro que a gente não pode imputar ao autor um prejuízo que decorra da demora do Poder Judiciário, mas se ele não adota as providências, os meios necessários para a citação, ele poderá então ser responsabilizado. Tá claro? Terceira hipótese, quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. O que pode se dar ali em caso de revisão, em caso de invalidação da decisão no curso do processo, no caso de uma reforma da decisão pelo magistrado no desenvolver do procedimento, e também lá nos casos do artigo 309, pelos quais nós vamos passar no bloco das cautelares. Uma das hipóteses, por exemplo, de cessação da eficácia da medida que a gente encontra lá no artigo 309 é quando o processo é extinto sem resolução de mérito. Se o processo é extinto sem resolução de mérito, ocorre a cessação da eficácia da medida, o que dá ensejo a uma responsabilização civil. Por exemplo, é por essas situações, ou é por esse motivo, que a parte que obtém e efetiva uma tutela de urgência, ela não pode, por exemplo, requerer a desistência do processo sob a alegação de falta de interesse de agir em virtude do cumprimento de uma tutela antecipada. Porque a parte precisa confirmar aquela tutela antecipada. É necessária a confirmação da medida para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus àquela pretensão. O STJ ele é rico em julgados onde ele destaca que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica perda de objeto, porque é necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada de fato fazia jus àquela pretensão. Por isso que aqui no informativo 649 ele destacou que, veja, se uma tutela provisória é concedida e depois o autor pede desistência da ação sob essa alegação de perda do objeto ou de falta de interesse, isso gera extinção do processo. E gerando extinção do processo, você está diante de uma das hipóteses do artigo 309, cessação da eficácia da medida, o que, por sua vez, é uma das hipóteses do artigo 302, que gera o ressarcimento ou a responsabilização civil
do requerente da medida. Tá claro? Então cuidado, vou voltar ao slide, ó. A terceira hipótese é quando ocorrer a cessação da eficácia da medida. Uma das hipóteses é quando o processo é extinto sem resolução de mérito, o que ocorre, por exemplo, repito, quando a parte, após usufruir da tutela antecipada, pede desistência do feito sob uma alegação de eventual perda de objeto. Tá claro? E a quarta e última hipótese é quando o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição da pretensão do autor. Convenhamos. Eu sempre entendi que essa hipótese de número 4, de certa forma, ela está contida lá na hipótese do inciso 1, que diz da responsabilidade em caso de sentença desfavorável. Afinal, se o juiz reconhece a decadência ou a prescrição, a gente está diante de uma sentença desfavorável, o que acaba gerando a revogação da tutela de urgência. Veja, nesse sentido, o professor Antônio do Passo Cabral destaca que, em verdade, percebam, esses incisos 1 e 4, eles expressam uma mesma situação. Qual seja, o não reconhecimento na tutela final daquele direito que, inicialmente, se mostrou provável, razão pela qual faz-se, então, ali, no artigo 302, uma análise da questão da responsabilidade civil. Para a gente fechar o raciocínio sobre a responsabilidade civil que decorre da efetivação de uma tutela de urgência, nós precisamos responder a 4 perguntas. Primeira, a apuração dessa responsabilidade depende de ação autônoma ou pode ser feita nos mesmos autos? Vamos lá? O ressarcimento dos prejuízos deverá ser liquidado nos próprios autos, sempre que possível, eu complementaria, nos próprios autos. Então não é necessário uma ação autônoma. Segunda pergunta. Essa responsabilidade é subjetiva ou objetiva? Objetiva. Vale destacar que essa responsabilidade, destaca aqui o STJ, é objetiva. Bastando prova do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo ocorrido. Terceira pergunta. Essa responsabilidade depende de um pronunciamento judicial expresso a respeito? E quarta pergunta, depende de requerimento da parte? As duas respostas aqui nesse julgado, quando o STJ lembra que essa obrigação de indenizar o dano causado pela execução de uma tutela antecipada que foi posteriormente revogada, atenção, é uma consequência natural da improcedência do pedido. É uma decorrência ex lege da sentença. Não depende de pronunciamento judicial e dispensa também, por lógica, o pedido da parte interessada. Então, todo cuidado com esse tema, que pode ser cobrado da seguinte forma, como aqui nessa prova do MP do Acre. Vamos lá. Um advogado, que ofere mensalmente o salário de R$30 mil, propôs uma ação ordinária contra o plano de saúde Z, com pedido de tutela de urgência, a fim de obrigá-lo a custear uma cirurgia de R$200 mil. Na decisão, o juízo, embora reconhecesse a existência da probabilidade, condicionou a concessão da tutela provisória a uma caução de valor equivalente a R$60 mil. Para quê? Para ressarcir eventuais prejuízos que o plano de saúde pudesse sofrer caso ocorresse a cessação da eficácia da medida. Nessa decisão, certo ou errado, ou nessa situação, a decisão que condicionou a concessão da tutela de urgência à prestação de caução encontra-se amparada no CPC, justamente uma caução como forma de ressarcir os danos que o requerido possa sofrer em razão do deferimento da tutela. Correto. Percebam então aqui uma relação direta entre o artigo 302, com o qual a gente inaugurou esse bloco, com aquilo que vimos lá no artigo 300 do CPC, mais especificamente no parágrafo 1º, que trata dessa possibilidade, de o magistrado exigir caução da parte para a concessão de uma medida. Essa caução que é justamente para ressarcir eventuais prejuízos
que a efetivação da tutela antecipada possa desencadear a parte. Então, correto uma combinação aqui desses dois importantíssimos dispositivos. Finda essa nossa parte da matéria, tutelas provisórias, disposições gerais. Agora a gente afunila um pouco mais para falar especificamente da tutela provisória de urgência antecipada. Essa tutela aqui, como já vimos, né, é a tutela de natureza satisfativa, que busca realizar o direito, não é isso? Ela antecipa os efeitos de uma futura sentença de mérito. A gente já viu lá nas espécies de tutelas provisórias que a tutela antecipada ela pode ser, primeiramente, incidente. É bem verdade que o Código não regulamenta, ele não traz ali especificidades, ele não traz um procedimento específico para esse tipo de tutela antecipada. A gente só sabe que é possível requerer a tutela antecipada já no corpo da petição inicial ou ao longo do processo, tratando-se, no caso, de uma tutela incidente. Toda a preocupação do Código, artigos 303 e 304, se dá com a tutela antecipada antecedente. Essa a menina dos olhos, né? As questões adoram a cobrança da tutela antecipada antecedente. Muito embora na prática ela nem seja tão utilizada quanto poderia ser, mas para a prova esse é um tema aí campeão. Veja, o artigo 303 vai inaugurar aqui a discussão, lembrando que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial ela pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo da demora. Veja, a tutela antecipada antecedente ela tem sido pensada, no mais das vezes, para aquelas situações de uma excepcional urgência. Uma situação de grande urgência em que a parte ela não tem condições de, em poucas horas, fazer ali uma peça completa de forma acabada, limitando-se a fazer uma petição mais sumária, uma petição esboço, vamos chamar assim para fins didáticos, em que ela se limita a pedir a medida de urgência e apenas indicar qual será o pedido final. Indicar porque ela sabe que depois de analisado esse pedido de urgência, ela terá prazo para fazer um aditamento dessa petição. Veja, é como lembra aqui o professor Didier, que a tutela antecipada antecedente ela foi concebida para casos em que a urgência ela já é presente no momento da propositura da ação e, em razão disso, a parte não tem tempo hábil para levantar os elementos necessários para formular o pedido de tutela definitiva de modo completo e acabado, limitando-se então a pedir a tutela antecipada, ciente, repito, e já antecipo o que virá logo logo, que ela poderá voltar aos autos e terá prazo para aditamento da petição inicial, podendo complementar a argumentação, complementar a documentação e, naturalmente, fazer propriamente, realizar o pedido final, porque ela só tinha indicado isso em sua petição sumária, vamos chamar assim. Deixando sempre muito claro que, ao fazer essa petição, o autor ele tem que deixar de forma bem destacada que ele está se valendo do regime antecedente, ele está apresentando naquele momento a petição do artigo 303, para o juiz não achar que aquela petição que ele está apresentando é a petição completa e acabada. Então, ele tem que indicar que pretende se valer desse benefício que temos no caput do 303. E como toda petição inicial, ela tem que trazer valor da causa, mas lembra o Código de uma forma muito clara que esse valor da causa deve levar em consideração o pedido de tutela final e não apenas o pedido de tutela antecipada, e não apenas a pretensão econômica da antecipação de tutela. Bom, e aí vem então um ponto importantíssimo, né? Distribuída essa petição com esse pedido, está nas mãos do juiz. Vamos às posturas que ele pode adotar. Primeiro, não concedida a medida. O juiz indefere. Ele entende que não estão presentes os requisitos. Veja, nesse caso,
o autor terá 5 dias para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do processo. Agora me interessa mais como que se desenvolve o procedimento em caso de concessão da medida. Veja, concedida a medida, primeiro, para o autor, abre-se um prazo de no mínimo 15 dias, como eu já havia antecipado, para que ele faça o aditamento da petição inicial. Esse aditamento que é feito nos mesmos autos, esse aditamento que não depende de novas custas e que serve para complementação da argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido final. Repito, porque lá na petição sumária ele só tinha feito a indicação de qual seria o pedido. Aqui ele confirma o pedido final. Então, esse é um primeiro prazo. Depois a gente vai ver como é a dinâmica desses prazos segundo o STJ. E um segundo prazo é para o réu. Porque, segundo o Código, o réu ele será citado e intimado. Citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação. Na verdade, o réu ele é citado e intimado para a audiência de conciliação e de mediação, que faz parte do procedimento comum, mas também ele estará sendo intimado da decisão interlocutória para, querendo, recorrer dessa decisão, interpor agravo de instrumento contra essa decisão. E bastante cuidado agora para entender qual que é a melhor dinâmica de contagem desses dois prazos. O prazo do autor, de no mínimo 15 dias para aditar a inicial, e o prazo do réu, que é também de 15 dias para interpor agravo de instrumento. Veja, o STJ ele tem entendido que primeiro deve ser contado o prazo do réu para apresentar o recurso. Então o réu tem 15 dias para recorrer. Depois que passa esse prazo e se constata que ele recorreu, abre-se o prazo de 15 dias para o autor aditar a inicial. Vejam que esses prazos, portanto, eles não são concomitantes, mas segundo esse entendimento, eles são subsequentes. Você tem primeiro o prazo do réu para recorrer e depois o prazo do autor para aditar a inicial. Veja, o STJ destaca nesse julgado que os prazos do réu para recorrer e do autor para aditar a inicial, eles não são concomitantes, mas subsequentes. E a razão é muito simples. É porque, como você vai ver na segunda parte desse tema comigo, daqui a 2 minutinhos, sabe-se que se o réu não recorre, ocorre um fenômeno da estabilização da tutela antecipada e o processo é extinto. Então não faz sentido exigir do autor o aditamento da inicial antes mesmo de saber se o réu vai recorrer. Então é melhor deixar o réu, dar o prazo para o réu recorrer. Se ele recorrer, o autor vai lá e adita a inicial. Porque, repito, se ele não recorrer, ocorrerá o que nós vamos estudar já já, a estabilização da tutela antecipada e a extinção do processo. Mas, antes de chegarmos especificamente nesse ponto, veja esse contexto que tem sido muito comum para se cobrar o tema da tutela antecipada antecedente, como aqui nessa prova da magistratura de Santa Catarina, em que se afirmou o seguinte: Mariana, titular da marca ABC Floripa Summer, tomou conhecimento de que a empresa Eventos de Surf, Moda e Praia Limitada realizaria um evento de verão que começaria dali a poucas horas na cidade de Florianópolis e contendo a marca de Mariana no material publicitário. O que a Mariana imediatamente fez? Procurou um advogado para saber das medidas cabíveis. Certo ou errado? Mariana poderá ingressar em juízo com pedido de tutela antecipada antecedente, pois a urgência é contemporânea à propositura da ação. Perfeito. É um caso de grande urgência, né? Até porque o enunciado disse que a empresa de eventos realizaria um evento de verão que começaria dali a poucas horas. Ciente de que se a tutela for deferida, eventual aditamento deverá ser feito nos mesmos autos e sem incidência de novas custas. Perfeito. Bom, aí entra aquela segunda parte que eu comentei com vocês, que a gente puxa aqui do artigo 304.
que lembra que a tutela antecipada, nesse caso, a tutela antecedente, ela se torna estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso, o que leva, por sua vez, à extinção do processo. Esse aqui, o já tão famoso fenômeno da estabilização da tutela antecipada antecedente. Essa estabilização que consiste no que alguns chamam de ultratividade dos efeitos da tutela antecipada. Por quê? Porque o processo é extinto sem resolução de mérito e a tutela provisória ela continua a surtir efeitos independentemente de uma decisão de cognição exauriente que a confirme. Veja, a gente tem então esse fenômeno estabilização, que está ali dentro de um grande gênero das estabilidades processuais, né? Dentro do qual a gente encontra preclusão, coisa julgada, estabilização da tutela antecipada, que já advirto, não pode em hipótese alguma ser confundida com coisa julgada, né? Não há coisa julgada aqui e a razão é muito clara, que é porque essa decisão é uma decisão provisória de cognição sumária. E a coisa julgada pressupõe uma decisão de mérito de cognição exauriente. Veja, lembra a doutrina. A coisa julgada é resultado da combinação de dois fatos. Olha o primeiro, uma decisão fundada em cognição exauriente, isso a gente não tem aqui na tutela antecedente, e o trânsito em julgado. O trânsito em julgado a gente até tem. Fato é que não há, de fato, não há induvidosamente coisa julgada. E justamente por isso, nem pensar em propor ação rescisória nesses casos. É o que diz aqui tanto o FPPC quanto a ENFAM. Não cabe rescisória nos casos de estabilização da tutela antecipada de urgência. Isso quer dizer que não cabe nada em face dessa decisão estabilizada? Se, por exemplo, o réu perdeu o prazo para agravar, claro que não, né? Ele tem aqui à sua disposição uma ação. Uma ação para rever, reformar ou invalidar essa decisão. É uma ação que não é rescisória, nós já dissemos isso cansativamente, mas coincidentemente tem o mesmo prazo da rescisória, que é de 2 anos. Aqui 2 anos da ciência da decisão que extinguiu o processo. Estando prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida, perceba, portanto, né, que aqui, então, no caso, em todos os contextos em que apresentamos a medida, será uma ação de competência da primeira instância e não de um tribunal, como é o caso da ação rescisória, portanto, uma ação que em muito se distancia da nossa conhecida rescisória. Veja, você poderia me perguntar, Gustavo, e ultrapassado o prazo de 2 anos, será que aí eu tenho a formação da coisa julgada material? Será que aí cabe a ação rescisória? A verdade é a seguinte, passado o prazo de 2 anos, a despeito de uma certa divergência doutrinária, não há que se falar em coisa julgada. Não teremos a formação de coisa julgada. Mas também não teremos qualquer possibilidade de revisão dessa decisão. Há ali uma estabilidade plena, né, definitiva para aquela decisão. É como lembra a doutrina, passado o prazo de 2 anos para o ajuizamento dessa ação, atenção, não caberá mais nada. Não caberá ação rescisória nem mesmo depois do curso do prazo para o ajuizamento daquela ação. Então, efetivamente, perceba, existe aqui uma estabilização definitiva, mas que não se confunde com a coisa julgada. Justamente porque a coisa julgada, como já dissemos, ela depende de uma cognição exauriente, que é algo que a gente não visualiza aqui, no contexto das tutelas antecipadas antecedentes que se estabilizaram.